Funcionar em uma frequência mais alta é a expressão com a qual mais me identifico, porque essa é outra maneira de se expressar tudo isso. Assim, estamos aprendendo a funcionar em uma frequência bem mais elevada. Existem muitas outras expressões que chegaram às pessoas, algumas delas que foram muito profundas. Talvez uma pessoa que surgiu cuja função não é de frequência alta, talvez tenha ido profundamente. Então, estas são as palavras que vieram. Para alguém que vai para o mesmo lugar profundo, palavras diferentes podem surgir, porque as palavras que você usa para descrever uma realidade interior, uma realidade mais profunda, depende do condicionamento de sua mente. Então você usará palavras diferentes. Mas também o que as pessoas consideram importante também é um reflexo de seu estado de consciência. Ver auras é uma coisa maravilhosa. Não é a coisa definitiva que transformará a sua consciência. Pode vir como um subproduto de um certo desenvolvimento da consciência. Às vezes dá, às vezes não. Não é algo a ser buscado como a última coisa a ser alcançada, porque mesmo que você veja auras, você ainda está no mesmo estado de consciência, que pode ser egóico. Na verdade, você pode ficar tão identificado com a sua capacidade de ver auras que seu ego fica ainda maior. Depois, conforme a consciência evolui, às vezes acontece que surgem certas habilidades que são consideradas algumas quase milagrosas. Para algumas pessoas eles vêm e para algumas pessoas eles vêm e depois vão novamente. Na Índia, essas habilidades surgem espontaneamente, como um subproduto do despertar espiritual. São chamadas de siddhis. Então, os siddhis são, por exemplo, poder, telepatia, ou saber o que alguém está pensando, ou mover coisas, criar telecinese, ou o que quer que seja. Qualquer uma dessas coisas acontecem espontaneamente. Muitas vezes são coisas que simplesmente acontecem. E todos os verdadeiros professores na Índia, eles não ensinam você a se desenvolver os siddhis. Todos eles apontam para o fato de que os siddhis, você não deve dar muitas importância a eles quando eles vêm, porque você perde a noção do que realmente importa, que é o seu estado de consciência. Então todos os grandes professores disseram: ok, os siddhis, sem problema, está bem. Eles tendem a ir e vir, e mesmo que fiquem, não é o principal. Se você for atraído para isso, você se perderá. E você não estará mais evoluindo. A evolução não vai estar mais acontecendo. E na maioria dos casos, se você é atraído por alguma habilidade extraordinária, o ego geralmente aparece. Porque é algo com o qual você se identifica, com um senso aprimorado de si mesmo em sua mente. Então, isso tem acontecido. E eu, pessoalmente, conheço pessoas que tinham habilidades genuínas e não conseguiam produzi-las o tempo todo. A habilidade veio quando quis vir. Cura, por exemplo. Cura através de olhos. Como eu conhecia uma ou duas pessoas pessoalmente, quando elas entravam no estado de cura, de repente havia óleo que se manifestava. Óleo perfumado em suas mãos.
e eles colocavam as mãos nas pessoas e muitas vezes havia uma cura. Então eles começaram a praticar mais, e então eles começaram a perceber, eles nunca disseram isso. Os olhos não vinham o tempo todo. Então eles tentaram e não há óleo. E tinha uma sala cheia de pessoas querendo ser curadas. Eles estão chegando às 8 horas e não tinha óleo. E alguém chama isso de investimento do ego. Tornou-se o seu sustento. Então, o que um deles fez, não estou mencionando o nome deles, é claro. O que um deles fez, conforme me foi dito por seu assistente pessoal, ele colocou uma coisa de borracha cheia de óleo sobre as axilas. E então havia um tubo descendo. Pela manga, e quando ele pressionava a axila, o óleo era espremido e saía pela mangueirinha que escorria por suas mãos. E ninguém ia saber porque escorria de um tubo que a camisa dele era de manga curta. E o corro escorria pelo seu antebraço e escorria para suas mãos. E porque ele tinha um ego envolvido nisso, ele era genuíno e uma fraude ao mesmo tempo. Não é incomum que as pessoas que atribuem uma grande importância a esses poderes se tornem... Bom, elas têm um poder genuíno. E quando ele sai, elas são uma fraude. Então, claro, esse é o caminho espiritual deles. Em algum momento, há quem poderia dizer que essa pessoa não pode evoluir. Além disso, se perceber o que está fazendo, em algum momento a consciência pode surgir, então ela pode desistir de fazer a sua cura. Então, todas essas coisas, essas várias terminologias, expressões, vêm por um lado, vêm de pessoas cujo estado de consciência, valores, aquela coisa particular, e muitas vezes elas criam uma expressão dizendo que isso é o máximo. E claro, a coisa final é aquela que eu posso fazer, né? E há professores que podem realizar os chamados milagres, e por humanos relativamente não evoluídos, que podem ser confundidos com grande iluminação. Mas às vezes essas habilidades, como as habilidades yogis, existem pessoas na Índia que podem parar de respirar por 1 hora, 2 ou 3, eles o enterram em uma caixa lacrada, e emergem dias depois. Isso significa que eles foram além do ego? Não necessariamente. Na verdade, o ego pode ser muito grande enquanto eles estão na caixa, e principalmente quando saem dela.